crê que Deus vai falar ao seu coração essa manhã? Crê? Amém. Eu também creio. Então, nós vamos abrir nossas Bíblias, né? Também que vai já projetar para nós lá. Nós vamos falar sobre o caminho da santificação. É um tema muito importante na nossa vida espiritual. Eu diria que é um tema básico que nós precisamos. Não tem como a gente viver sem santificação. Josué 3,5 vai dizer assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos falar todos juntos agora? Vamos lá. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Nosso Deus, como é gostoso ouvir a tua voz. Como faz bem o nosso coração estar na tua presença. Aqui viemos para te adorar, para te cultuar, mas também para ouvir a tua voz. Fala conosco, Pai. Fala de maneira clara, poderosa, Pai. Tua palavra é poderosa. Então, ministra com poder na nossa vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Santificação, o que significa? Um conceito bem básico, bem simples, mostra o seguinte: que a santificação significa ser algo que foi separado, limpo, puro, casto, imaculado. Tem a ideia de limpeza, de purificação, ausência de sujeira, de contaminação. Na Bíblia, essa palavra santificação é empregada a algo que foi exclusivamente consagrado a Deus. Aquilo se tornou sagrado, santo, separado para Deus, né? O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Foi criado santo. No entanto, veio o pecado, entrou na raça humana, contaminou a raça humana, a sujeira entrou. Então, meus irmãos, a partir dali, a santificação passou a ser um desafio. Porque a tendência da nossa natureza é partir para o erro. A tendência natural nossa é ir para o lado errado, né? Então, a santificação, meus irmãos, é uma necessidade que nós temos no nosso dia a dia. A santificação, na verdade, é uma santa limpeza que começa com a separação da sujeira e continua com um processo, olha só, um processo de se manter limpo diante de Deus. Tudo começa na nossa salvação. É quando a pessoa tem o seu encontro com Cristo, recebe como seu Salvador, como seu Senhor pessoal. E ali, meus irmãos, ele faz uma aliança, o ser humano faz uma aliança com Deus através de Cristo Jesus, uma aliança eterna. Então, ele passa a crer na suficiência do sacrifício de Cristo e ali começa, então, esta santificação. E para entendermos bem essa doutrina da salvação, é que a doutrina, preste bem atenção, nós vamos colocar ali o seguinte: a nossa salvação começa com a nossa justificação. É o primeiro aspecto. A justificação é um ato. Ela acontece de uma vez para sempre. Significa o quê? Que a nossa, é o aspecto legal da nossa salvação. Legal porque trata da lei, né? Os nossos pecados, eles são perdoados e a nossa culpa é levada à cruz. Cristo paga a nossa pena, a nossa condenação lá na cruz, e Ele nos declara absolvidos, livres de condenação, justificados. Então, esse é o processo da justificação, ou seja, esse é o ato da justificação. Não é processo, é um ato. Aconteceu ali e isso vale para a nossa vida inteira. Todo pecado que nós cometemos está garantido ali na cruz de Cristo, o nosso perdão, a nossa justificativa, a nossa justificação, e nós somos declarados justos. Somos declarados justos. Essa é uma grande bênção.
Mas a nossa salvação ainda tem um outro aspecto, que é da regeneração. É o aspecto moral, né? Que nós temos aí. Ele é o novo nascimento. Regeneração. Quer dizer, de novo, é ser gerado de novo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós nascemos de novo. Nós somos gerados de novo. É o nascer do Espírito. É ser nova criatura. Né? Porque a Bíblia diz lá, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E também lá em João, capítulo 1, ele vai relatando para nós o seguinte, né? Que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. São filhos de Deus, nasceu de novo. Regeneração faz parte da nossa salvação, faz parte dessa doutrina da nossa salvação. Então, regeneração. E depois vem aí a santificação. Aqui já não é um ato. A justificação é um ato, a regeneração é um ato, mas a santificação é um processo. Começa quando nós cremos em Cristo, quando nós declaramos a nossa fé em Cristo, quando nós firmamos a nossa aliança com Cristo, ali começa a nossa santificação. Mas ela vai durar toda a nossa vida. Cada dia eu vou me colocando no altar, na presença de Deus, Ele vai me purificando, Ele vai me aperfeiçoando, Ele vai me dando cada vez mais vida abundante, e eu vou ficando cada vez mais santo e mais santo, até chegar um dia que seremos semelhantes a Cristo. Vai ser o ponto máximo de santificação. Por enquanto nós estamos no processo, mas um dia nós chegaremos lá. E só chegaremos lá, sabe quando? Quando Cristo voltar. Aí será o último aspecto da salvação, que é a nossa glorificação. Os irmãos vejam bem, não é? Nós fomos justificados, nós somos regenerados, estamos sendo santificados e seremos glorificados na presença de Deus. Totalmente santos, perfeitos, abençoados, lá na glória. Assim, meus irmãos, a santificação se identifica com a nossa salvação, na sua origem, no seu meio e na sua finalidade. A nossa santificação. Por isso, ela é um ato, e é também um processo, e é também uma consumação final. Né? É um ato, por quê? É a nossa purificação. Quando a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de quê? De todo pecado. Olha que bênção! Nos purifica, nos limpa de todo pecado. Mas é um processo porque ela vai se realizando na conservação da limpeza. Cada dia nós temos que nos colocar diante de Deus, pedindo perdão. E essa semana, nós no Marcelo conversando, ele falou, pastor, eu aprendi que nós não podemos esperar ter uma multidão de pecados. Não foi isso? Pecado tem nome. Quando nós pecamos, nós vamos pedir perdão por aquele pecado. Nunca vamos esperar ter uma multidão para pedir perdão do atacado. Isso não vale. Não. Pecado tem nome. Pecou, nós temos que chegar diante de Deus, Senhor, eu pequei, cometi isso, fiz isso, não fiz aquilo, deixei de fazer, me omiti, então me perdoa. E aí eu trato meu pecado com Deus ali. Por isso, meus irmãos, é um processo que vai se desenvolver durante toda a nossa vida, cada dia. Né? Mas é uma consumação porque será na perfeição. E ali, meus irmãos, será a ausência total de pecado. Lá não entrará pecado. Seremos perfeitos. Oh, dia glorioso. Por isso eu estava dizendo com uma certa semana na nossa conversa, né? Bateu um papão essa semana, né? Eu disse para ele que nós, aqui neste mundo, temos aflições, doenças, decepções, tristezas, né? Tem dia que a gente já amanhece meio tristão, meio para baixo, né? Esse mundo é assim mesmo, irmãos. É altos e baixos. Mas nós, quando chegarmos lá, só alegria. Amém.
Só gozo, só perfeição. Ah, meus irmãos, não tem nem como imaginar. A gente não consegue imaginar o que será lá, porque nós nunca experimentamos algo assim. A nossa realidade é essa aqui de sofrimento. Mas quando chegarmos lá, vai ser bom demais. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. É lucro, é muito melhor. Ele disse: eu só quero estar aqui ainda por uma coisa, por amor a vocês. Ele queria cuidar da igreja, queria abençoar a vida dos irmãos, por isso ele queria estar aqui. Mas vai muito melhor. Mas quando nós pensamos, irmão, na santificação, ela tem dois lados. Tem o lado interno, que é quando o sangue de Cristo vem purificar o meu coração, o meu interior, a minha mente, os meus pensamentos de todo pecado. Mas tem o lado externo da santificação, que é o estilo de vida. É quando os nossos atos, o nosso procedimento mostra que nós estamos vivendo em santidade de vida. Vida santa diante de Deus. Mas a santificação, meus irmãos, ela é obra do Espírito Santo. O crente dedica, o crente coloca a sua vida no altar. O Espírito Santo vem e consagra, santifica, confirma a bênção. Então, é o Espírito Santo que realiza em nós a santificação. Né? Para alguns intérpretes da Bíblia, aquela história do povo saindo lá do Egito, atravessando todo aquele deserto, até chegar na Terra Prometida, alguns interpretam isso de forma figurada, aplicando na vida do crente. O crente é liberto da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, vai passar pelo deserto da vida até chegar na Terra Prometida, que é o céu, a nova Canaã, a nova Jerusalém. Então alguns fazem a interpretação dessa forma. Né? Não sou contra, mas não tem nada contra, mas nos ensinam uma lição de que nós realmente estamos passando por um deserto. Mas estamos rumo à Terra Prometida. Haveremos chegar. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que, ainda que com lutas, com dificuldade, mas nós prosseguimos para o alvo. Né? Então, meus irmãos, seja qual for a interpretação, nós estamos no caminho da santificação. Esse caminho da santificação, o texto vai nos apresentar algumas lições. E a primeira lição que eu trago aí é que o caminho da santificação passa pelos obstáculos. E nós vamos ler de novo o texto. Vamos ler lá só aquela... Não, pode voltar. Pode deixar ali mesmo isso. O texto que está ali, vamos ler juntos. Eu cortei o pedacinho inicial ali, para a gente ver só o que interessa. Vamos lá. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, se houver santificação. Mas para haver santificação, temos obstáculos. E agora nós vamos lá na história de Josué, para a gente ver esses obstáculos. O contexto nos mostra aí alguns obstáculos interessantes. O primeiro é o Rio Jordão. Era uma época de cheia, quando a neve derretia lá nas montanhas, aqui vinha descendo e formava uma correnteza muito forte. E as ribanceiras do Rio Jordão extrapolavam, elas espalhavam. Então, dizem alguns estudiosos, alguns teólogos, que em alguns lugares do Rio Jordão, naquela época de cheia, chegava a 30 metros de fundura. E agora está Josué, com 2 milhões de pessoas querendo atravessar o Rio Jordão. Com animais, com crianças, com idosos, precisando atravessar. E não tinha ponte, e não tinha ferryboat, não tinha balsa, não tinha barco, não tinha navio para atravessar. Então, meus irmãos, era um desafio. É o primeiro desafio que está enfrentando para entrar na terra, para conquistar a terra prometida. O outro obstáculo que nós vemos ali são os moradores. Os moradores eram povos bem estabelecidos, povos fortes,
que residiam naquelas terras, naquelas cidades fortificadas, aqueles espias negativos que foram castigados e morreram no deserto, eles fizeram uma declaração que eu pensei aqui para a gente ver e ver a realidade daquela época. Olha o que eles vão dizer para nós lá a respeito daquilo. Eles diziam assim, que eram gigantes fortes. Que terra é essa que temos que conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo dessa terra é mais numeroso, mais forte que nós, e que suas cidades são enormes, protegidas por muralhas que chegam até o céu, e disseram também que viram lá os gigantes. Não percebe? Era um tremendo desafio que estava diante deles, diante de Josué. Eles estavam encarando. Não? São os obstáculos, os moradores. Mas outro obstáculo nós destacamos aí, a terra era desconhecida. Por quê? Eles iam conquistar uma terra que eles não conheciam, mas os habitantes conheciam muito bem. Né? Então, eles poderiam armar emboscadas para o povo de Israel, porque eles sabiam de colocar as emboscadas, Israel não sabia. Era um desafio também para eles enfrentarem. E outro desafio é as dimensões da terra. Né? Os limites dessa terra, diz a Bíblia, vão desde o sul, lá no deserto, ao norte, nos montes Líbanos, a leste, o Eufrates, que é o Irã, e a oeste, o mar Mediterrâneo, e eles teriam que conquistar toda aquela terra imensa. Era um grande obstáculo. Mas a questão é a seguinte: conseguiram ou não conseguiram? Chegaram na terra prometida ou não chegaram? Derrotaram aqueles povos mais fáceis ou não derrotaram? Venceram todos os desafios, porque eles foram em frente, eles foram firmes no seu propósito. Eles não se desviaram, eles não desanimaram, mas eles ficaram firmes ali. Obrigado pela água, Henrique, que abriu. Mas então, irmãos, Gregory Friesen, ele falou muito sobre santidade, eu aprendi muito com ele, e ele coloca para nós alguns obstáculos que nós estamos enfrentando hoje. Eu quero destacar aqui esses obstáculos que ele coloca. Isto já está ali na tela. O primeiro destaque que ele faz desses obstáculos são pecados de pensamento. Nós começamos a nossa caminhada rumo à santificação purificando nossa mente e o nosso coração. Por quê? Jesus ele diz o seguinte: porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e assim por diante. Sai tudo do pensamento. Sai tudo aqui, na nossa mente. Então, a santificação precisa vencer esse obstáculo para que a nossa mente, o nosso coração seja santo, puro, perfeito diante de Deus. Né? Tanto que, trabalhando essa ideia do pensamento, o próprio Jesus, ele diz o seguinte: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então a lei dizia, não adulterarás, mas a lei de Jesus é mais forte, mais profunda, mais ampla. Não precisa ir lá cometer adultério, basta olhar e ter a intenção. Já pecou. Por quê? É no pensamento. Então, meus irmãos, para a gente chegar à santificação, nós temos que consagrar o nosso pensamento diante de Deus. E aí a gente pode ter algumas perguntas que o Greg colocou para nós. Que tipo de pensamento ocupa sua mente? A nossa mente está cheia de pensamentos acerca de Cristo ou das coisas terrenas? Quando você fica parado pensando, o que você está pensando? No trabalho, na família, no lazer, nas dívidas, nas contas a receber? Em que você está pensando? É isso que ele pergunta para nós. Outra coisa que ele coloca aqui, pensamos mais no trabalho, no lazer, no crescimento, ou no crescimento espiritual, ou no compromisso com Cristo. Pensamentos impuros ocupam a nossa mente com frequência?
Pensamentos impuros, estão vindo sempre. O pessoal conta a ilustração interessante. Você não pode impedir um passarinho de vir pousar na sua cabeça. Mas você pode impedir de fazer um ninho. Ou seja, o pensamento vem, o que eu faço? Mas não estou dirigindo meu carro. De repente era um pensamento, uma coisa besta na minha mente. Eu repreendo na hora, eu falo em voz alta para o diabo ouvir, porque muitas vezes é ele que dá um soprozinho e joga na nossa mente aquilo. Às vezes uma imagem que você viu no celular, você não precisa ir lá ficar pesquisando, não. Às vezes vem, você abre o celular para uma coisa e vem outra, que você não queria ver. E alguém clica ali, pronto, o algoritmo, né? O algoritmo, ele começa a trazer coisas daquele tipo no seu celular. E começa a te perturbar. Coisa do diabo, irmãos. Que a gente tem que estar atento para a gente repreender. Então, muitas vezes eu estou lá dirigindo e vem aquelas coisas ruins na cabeça, né? Eu logo abro minha boca e falo em voz alta. Está repreendido em nome de Deus. Eu rejeito. Não aceito isso, não. Rejeito em voz alta. O diabo ouvir. Que eu não quero nada com ele. Quero distância dele. Não quero dar brecha para ele na minha vida de jeito nenhum, meus irmãos. É muito fácil vir pensamento ruim na cabeça. É muito fácil. E se a gente acolher, pronto. Aí já a coisa, como diz o outro, já era, né? Certos filmes, certas novelas, certos seriados, certas literaturas, certos vídeos que a gente começa a ver, afeta a nossa mente, o nosso pensamento, né? Que tipo de literatura você tem lido? Coisa para a gente pensar. Então, irmãos, a palavra de Deus traz para nós aí um alerta. Uma vez que vocês ressuscitaram para a nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. É um apelo da palavra de Deus. Ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. É por isso que o salmista diz lá, o meu coração ferve de palavras boas. E no outro Salmo 119 lá, verso 11, diz o seguinte, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Os irmãos estão percebendo? Eu tenho procurado decorar versículos. Consigo falar muitos versículos de cor. Minha memória não é muito boa, não. Já foi bem melhor. Mas a gente vai ficando mais velho, vai passando por algumas lutas, algumas dificuldades, né? E a gente vai perdendo um pouco, né, da massa cinzenta. Né? E vai perdendo um pouquinho da capa. O nosso HD vai ficando menor. Então a gente acaba esquecendo um pouco. Mas mesmo assim é um desafio. Decorar versículos, decorar coisas boas. Né? Então isso ajuda a gente. Você está ali parado, sem ter que fazer. Aí em vez de passar o celular, não. Começa a cantar na mente um hino, um cântico, fala um versículo. E como é gostoso, irmãos. Isso aproxima a gente de Deus. Ocupando a mente da gente com coisa boa, é tão gostoso, não é? Muito bom. Mas ele destaca aqui também pecados de atitudes. Quando Deus examina as nossas vidas, ele não vê as ações exteriores, mas Deus vê especialmente atitudes lá no nosso interno. As nossas atitudes internas, aquilo que está lá dentro, não é? Não são só as nossas atitudes externas. E muitas vezes há lá dentro orgulho. E esse orgulho se manifesta de muitas maneiras. Uma delas é aquela pessoa que acha que para ele está tudo bem. Ele nem precisa mais vir na igreja, porque ele está tão crente, né? Ele está tão santo, que não precisa nem vir na igreja mais. Não precisa ouvir mais as mensagens. Quando der na telha, ele vai lá, liga a TV e ouve um pregador lá que está falando lá, né? E tal. Isso é o quê? Orgulho espiritual. Isso é pecado. É comodismo, é deixar de fazer o que tinha que fazer, é omissão. Isso é pecado, meus irmãos. Não é? Nós não podemos, de forma alguma, permitir que esse orgulho espiritual venha na nossa vida. Né? Então, o verdadeiro
O avivamento começa sempre com a atitude de humildade e quebrantamento diante de Deus. Quando nós reconhecemos que nós precisamos muito de Deus, e nós buscamos a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso esforço, com todo o nosso ser, nós queremos estar na presença de Deus. Queremos estar na comunhão com os irmãos. Queremos crescer junto com os nossos irmãos. E Deus vai nos abençoando. Mas outro obstáculo que Ele vai destacar para nós aí, pecados de palavras. Deus dá uma importância enorme para o nosso falar. Há uma explosão aí de um linguajar barato, desprezível, malicioso no nosso dia a dia. Pessoas falando palavrões na televisão. Não é? Tem uns que são tão bravos que eles apagam aquele momentozinho ali e parece um sonzinho lá, né, para cobrir, né? Mas até autoridades falando palavrões. Né? Eu me lembro daquela Dercy Gonçalves, morreu com 102 anos, que a mulher era depravada demais. Quando ia dar uma entrevista, 90% era palavrão. Aquilo me dava nojo. Eu não gostava de ouvir aquela mulher de jeito nenhum. Coisa terrível, meus irmãos. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala. Então, olha o que Jesus diz aqui. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou. Vai prestar contas. Cada palavra tola que falou. Mas o outro obstáculo que está para nós aí são pecados de relacionamentos. Né? E aqui entra aquela questão de amargura. Uma pequena raiz de amargura que brotando nos perturba e vai contaminando outras pessoas também. Pequena raiz de amargura. Por quê? Às vezes é um mal entendido, irmãos. A pessoa falou uma coisa, o outro entendeu outra, porque a comunicação nem sempre é perfeita, né? Às vezes um fala uma coisa, o outro entende outra. Às vezes o professor da IBD diz um negócio aqui, o outro entende errado lá e já sai magoado. Mas você não quer mais nem ver a cara, né? Irmão Augusto, olha o que ele me falou. Aquilo lá foi para mim. Ele falou diretamente para mim. Eu estou usando ele para não falar que sou eu, né? Porque às vezes é o pastor que é o bom expiatório. Então, meus irmãos, aquilo gera raiz de amargura e impede a santificação. Nenhuma raiz de amargura pode brotar no nosso coração para ficar perturbando. Nós temos que rejeitar e repreender em nome de Jesus. Né? Mas perdoar. Nós temos que aprender a perdoar. Perdoamos aos outros. Jesus ele vai alertar dizendo o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta no altar e se lembrar de alguém que tem algo contra você, deixe ali sua oferta no altar, para reconciliar-se com ele. Depois vem e apresenta a sua oferta. Ou seja, não dê brecha para o diabo. Vamos cultivar um bom relacionamento entre nós todos, para que nós possamos abençoar a vida do outro, para que nós possamos estar todos unidos na presença de Deus. Será que tem no seu coração algum ressentimento? E aquelas pessoas que ficam decepcionadas com Deus, porque ele estava orando, e Deus não disse sim para o coração dele. Aquele pai, que o filho apareceu um câncer de repente, e ele orando por aquele filho pela cura, e Deus não curou, e o filho morreu. Aí ele ficou tão revoltado que não queria ouvir falar de Deus, e ele dizia: eu odeio a Deus. Eu ouvi uma experiência dessa, e a pessoa fica contra Deus, revoltado contra Deus, e aquela amargura. É um obstáculo terrível para a santidade. Mas aí, meus irmãos, pecado de ação. O pecado de ação é tudo aquilo que fazemos que contraria a vontade de Deus, seja no trabalho, nos estudos, no casamento, no lar, no lazer, nos gastos, em tudo que nós fazemos, contrariou a vontade de Deus, é pecado. Impede a nossa santificação. E por último que eu quero destacar aí é o pecado de omissão. Esse pecado é o que a gente mais faz. Por quê? É não fazer o que
deveria fazer. É pecado também. Eu tinha que ter feito. Mas eu me enrolei tanto que eu acabei não fazendo. Pecou. Então, meus irmãos, é muito sério. A Bíblia diz lá em Tiago 4,17: quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Então é muito sério. Isso impede a nossa santificação. É por isso que a santificação é diária, é cada dia, é hoje, foi ontem, é amanhã. Cada dia nós nos renovamos diante de Deus, irmãos. É um processo que só termina quando chegarmos lá no céu, né? Deus colocou na nossa disposição uma arma poderosa. E pode jogar lá, Rebeca, para a gente ver, eu vou ver os irmãos acompanhando aí. Olha, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos que ele obedeça a Cristo. As armas da nossa luta, a tradução antiga diz as armas da nossa milícia, ou seja, da nossa guerra, não são carnais, mas são espirituais. É o poder de Deus que nos ajuda a vencer, para a gente caminhar no trilho da nossa santificação. Portanto, meus irmãos, nós precisamos confessar cada dia as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados e dar nome aos pecados, dizendo: Senhor, eu não fiz isso, Senhor, eu fiz isso, eu falei isso, eu deixei de fazer aquilo, Senhor, me perdoe. E Deus vai tratando conosco, nos perdoando. Nós vamos caminhando no caminho da santificação. Mas a última lição que eu quero destacar aqui, irmãos, o caminho da santificação nos leva às maravilhas de Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas o que é maravilha? Coisa admirável, excelente, objeto de rara perfeição, milagre, prodígio e assim por diante. Isso é maravilha. E nós vamos trilhando no caminho da santificação e vamos chegar lá nas maravilhas. Israel tinha saído do Egito, estava livre da escravidão, livre do domínio de Faraó. Havia terminado de atravessar o deserto e nesse trajeto eles puderam ver as maravilhas de quanta maravilha. Codornizes vindo pelos comer até sair pelo nariz, né? Água saindo da rocha, o mar se abrindo, maná caindo, muitas maravilhas, muitas. Por 40 anos, eles ficaram sonhando em entrar na Terra Prometida. Conquistar a Terra Prometida era a grande maravilha de Deus para eles. A maior de todas as maravilhas que estavam guardando. Para alcançar esse objetivo, irmãos, tinha uma condição. Vamos ver lá Josué, capítulo 3, capítulo que nós estamos vendo aí, né? Pode passar, Rebeca. Isso, aí. Os oficiais deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam das suas posições, sigam a arca, tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela, não se aproxime demais, assim vocês saberão por onde ir, pois vocês nunca passaram por este caminho. Estava aí o mapa para chegar na grande maravilha que era seguir olhando firmemente para aquela arca. Porque a arca representava o quê? A presença de Deus. A arca representava que é Deus que estava guiando eles. E não podia chegar muito perto. Porque aqueles que foram, viram que a arca, quando estava levando lá, nós estávamos lá de Israel, levando a arca, e ela começou a cair, e eles foram lá para segurar. O que aconteceu? Morreram na hora. Morreram na hora. A arca representava a presença de Deus, não podia tocar. Só os levitas que estavam purificados e
designados para levar a arca, que podiam levar. Os outros ficam a 1 quilômetro de distância, mas não desviando o olhar da arca, porque ela ia guiá-los. E hoje, irmãos, como é que é para nós hoje? Né? Nós temos também algo para olhar firmemente? Jesus, o Senhor Jesus, nosso Cristo. A Bíblia diz lá, olhando lá em Hebreus, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Seguindo Ele, nós vamos chegar lá nas maravilhas. Nós vamos alcançar as maravilhas, então, meus irmãos, não podemos de forma alguma desviar o nosso olhar. Então, na caminhada do povo de Israel, eles continuavam sob a liderança de Josué, indo rumo àquelas maravilhas. Que bênção, meus irmãos. E ali, nós vemos o seguinte: Josué, ele estava naquela época, há 40 anos atrás, para alcançar a terra prometida. Mas o povo se rebelou e não chegaram lá. E aí, lá em Números 14, nós vemos assim, olha, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Todas elas viram a minha glória, os sinais, os prodígios que ia dizer no Egito e no deserto repetidamente, porém me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Jamais verão a terra que jurei a seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo a verá. Então Josué, alertando aqui o povo, eu vivi isto, eu vi quando Deus disse isto. E ele está relatando ao povo, nós não podemos brincar com Deus. Isso Josué está mostrando aqui. Nós não podemos brincar com Deus. Então, ele estava agora lá com o povo para conquistar a terra, a grande maravilha, e ele chega para eles dizendo, daqui 3 dias, ele está convocando o povo, os oficiais. E lá em Josué capítulo 1, nós vamos ver o seguinte: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, o vosso Deus, para possuí-los. Daqui 3 dias nós vamos chegar lá. Então ele está preparando o povo para essa conquista, porque tem que chegar lá nas maravilhas que Deus estava reservando para eles. Josué queria que o povo alcançasse essas maravilhas, mas para alcançar a maravilha daqui a 3 dias, o que eles tinham que fazer? Santificar. Santificar. Se não se santificassem, não teria maravilhas. Meus irmãos, para nós vermos as maravilhas de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa igreja, é preciso santificação. É isso que a Bíblia está mostrando para nós aqui. Você tem observado as maravilhas de Deus na sua vida, na sua família, na sua igreja, as maravilhas de Deus? O que Deus tem feito? Como é gostoso a gente ficar observando a ação de Deus, o que Deus está fazendo. E a gente valorizar. Eu acordei hoje, era 5 às 5 da manhã. Fiquei na minha cama ali, porque eu não queria levantar para acordar minha esposa, que ela sempre deita depois de mim, eu deito primeiro. Eu deitei 10h30. E ela foi deitar, não sei nem que hora. Quando ela chega, eu já estou dormindo. E aí fiquei me olhando e me lembrando, Deus, obrigado por isso, por aquilo, por aquela pessoa, obrigado pelo que o Senhor está fazendo, pela nossa igreja, pelos meus irmãos. Ali, naquela conversa com Deus ali, baixinho ali, tão gostoso, irmãos, a gente parar para começar a observar as maravilhas de Deus. Como é gostoso, meus irmãos. Agora, Deus está dizendo ao povo, santificai-vos. Mas, assim que eles entram na terra prometida, o pecado entra também. E Deus não aceita o pecado. Vocês não lembram qual foi o pecado que trouxe desgraça para eles? Acã. Eles vão saber, Acã deu brecha para o diabo. Porque ao conquistar Jericó, não era tudo lá
estava como sendo anátema, ou seja, amaldiçoado. Não pegue nada. Tudo é maldição. Não toque nada disso aí, não. Não pegue nada disso. E ele pegou o quê? Uma capa babilônica, que devia ser algo muito valoroso. O que mais? Uma barra de ouro e uma barra de prata. Prata, ouro e uma capa babilônica. Escondeu onde? Debaixo da terra, debaixo da tenda dele. Ninguém via. Só que tinha um problema. Quem é que viu? Deus viu, Deus viu tudo, irmão. Não tem como esconder de Deus. E aí a coisa pegou. Olha só a sentença que Acã recebeu. Josué, capítulo 7. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, e tudo que pertencia a Acã. Levaram até o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e a sua família, e depois eles queimaram os corpos. Não dá nem para a gente entender o negócio desse hoje. Graças a Deus que hoje é diferente. Nós estamos hoje na graça, debaixo da graça. Basta se arrepender de coração, de verdade, confessar o pecado. O que acontece? Deus perdoa. Deus perdoa. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, meus irmãos. Será que nós estamos realmente cuidando da nossa vida espiritual? Dos nossos pensamentos? Do nosso interior? Da nossa mente? Do nosso coração? Meus irmãos, Deus exige santidade. Deus exige santidade. Primeiro, porque Deus é santo. Segundo, porque Ele separou um povo para Ele que é santo também. Nós somos um povo santo de Deus. Nós não somos perfeitos, nós estamos no processo. Mas Ele já nos declara santos. Olha o que diz lá em Levítico, e depois Pedro vai também confirmar isso lá. Sereis para mim santos, ou seja, puros, porque eu, o Senhor, sou santo, sou puro, e porque vos separei dos povos imundos para seres meus. Aí Pedro, na sua primeira carta, vai repetir a mesma coisa, versos 15 e 16, e vai dizer lá, a mesma coisa que está aqui: sede santos, porque eu sou santo. Deus não aceita, meus irmãos, de nós nada menos do que santidade. Nós temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que cuidar da nossa santidade. Eu sou responsável pela minha santidade. Você é responsável pela sua santidade. Mas antes de tudo, temos que entender que o caminho da santidade passa por obstáculos. Nós vimos aí vários obstáculos. Você compreende quais são os seus obstáculos? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Por onde o diabo está sempre te atacando para atrapalhar a sua caminhada cristã, para atrapalhar a sua vitória. Ele descobre o ponto fraco de cada um de nós, é ali que ele vai atacar. Para alguns é o sexo, para outros são os negócios, ele quer levar vantagem em tudo. Para outros é a língua. Eu me lembro daqueles 3 diáconos conversando. Ainda bem que era diácono, né? E eu dizia assim: rapaz, quando eu vejo lá na igreja aquelas menininhas, aquelas de mini saia, meu sangue ferve. E compartilhando ali: vocês oram por mim, viu? Ora por mim, porque por aí que eu já me ataca. Outro falou: não, meu problema não é esse não, isso eu nem ligo. Meu problema é quando eu vejo lá o momento das ofertas, aquele povo lá na frente, dando aquelas contribuições, algumas gordas, e eu pensando nas minhas dias, vou voltar lá, pegar aquele gasóleo lá, se correr e me mandar, vocês oram por mim, porque é uma tentação. E o outro, calado, não fala nada. Aí escutei você, vai falar: não, que eu não vejo, olha essa aqui para contar isso para todo mundo. Quer dizer, qual é o problema dele? A língua. Cada um de nós tem o seu ponto fraco.
Não é assim? Cada um tem o seu ponto fraco. E ali que o diabo vai atacar. Você está consciente disto? Por onde o diabo te ataca? Nós temos que entender, irmão, nos conhecermos e nos colocar diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero superar todos os obstáculos. Para alguns é a avareza. Tem alguns, que não abrem a mão nem para nadar. Né? Se levar um sorrisal na mão, nadando ali, vai chegar com ele do outro lado. Não ajuda ninguém, não dá nada para ninguém, não contribui com nada. É uma pessoa avarenta. Né? Só para si, só para si. Quanto mais tem, mais quer. E alguns são ricos, porque vai juntando e não gasta. Né? Então, meus irmãos, nós estamos caminhando rumo às maravilhas de Deus. Mas temos que atravessar o deserto, temos que atravessar os obstáculos, temos que chegar lá na presença de Deus e colocar nossa vida no altar do Senhor. É ali que nós alcançamos a vitória.